Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse conteúdo. E hoje vamos ter uma roda, vamos falar sobre pós-relacionamento. Como se reinventar após um divórcio. E para estar falando um pouquinho aqui comigo, estou com a Fabi Ruff, ela que é especialista em sexualidade e saúde íntima. Também estou aqui com a Daniele Silva, ela que é terapeuta emocional. E também estou aqui com a Pamela Bueno, ela que é advogada. Meninas, gratidão, né, por vocês estarem aqui no podcast, por participar dessa roda, por falar desse tema, né? De como a gente pode se reinventar aí após um divórcio. Quero pedir para todas, né, se apresentar. Fabi, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você. Se eu não falei alguma coisa, pode falar aí pro pessoal. Boa tarde, Nath. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. E bom, sou especialista de saúde, de sexualidade e saúde íntima, terapeuta tântrica, Master Love, né, que nada mais é do que uma especialista em relacionamento e sexualidade. E é isso. Legal. Dani, se apresente aí pro pessoal de casa. A Dani e a Fabi, né, já participaram aqui do Natcast. A Fabi já fez uma gravação individual, a Dani já participou aí de uma roda. Mas se apresente pro pessoal, se esqueceu alguma coisa, pode falar aí. Eu agradeço o convite. Meu nome é Daniele Silva, sou terapeuta emocional e eu ajudo as mulheres a se reconectarem com o seu feminino e equilibrarem a relação com o trabalho e a vida amorosa. Então, é dessa forma que eu tenho contribuído e servido as mulheres para que elas consigam se reencontrar. E pós-divórcio é algo que também elas precisam bastante, né? Então, sim, é algo que a gente vai falar bastante hoje, de como as mulheres podem se reinventar. Legal, Dani, obrigada. Pamela, se apresente, pessoal de casa. Exatamente, obrigada pelo convite, que prazer estar aqui com mulheres que apoiam mulheres, e eu na advocacia tenho feito esse trabalho, atendendo mulheres e famílias. Nós temos enfrentado tanta injustiça, nosso trabalho é tão árduo como mulheres, então eu tenho atendido nas áreas de família e saúde com um foco no atendimento especializado para mulheres. Legal. Antes da gente entrar, né, no nosso assunto, no nosso conteúdo, eu gostaria de saber de cada uma, né, o porquê que vocês escolheram essa profissão. Fabi, por que você escolheu, né, essa parte da sexologia, da questão da saúde íntima e tanto das mulheres como dos homens que você vem atendendo aí? Nath, isso começou quando eu era apenas uma adolescente bem curiosa, que ninguém conversava sobre sexualidade comigo, e eu comecei a pesquisar a respeito em revistas para adolescentes e revistas para mulheres adultas, Criativa, Nova, e não tinha nenhum adulto para tirar minhas dúvidas, e tinha uma dúvida que eu tinha muito frequente, que era: como que faz um bebê, como que o bebê nasce? E todo mundo falava pra mim que era da cegonha. E eu assistia novelas, e nas novelas eu via que os casais se beijavam, se abraçavam, e daqui a pouco tava grávida e o bebê tava no colo, e aquilo não entrava. E na novela não tinha nenhum pássaro trazendo um bebê. Então, eu, como uma adolescente muito curiosa, eu comecei a pesquisar a respeito. Inclusive, até hoje, eu tenho o meu primeiro livro sobre sexualidade e saúde da mulher, né, que a minha mãe ganhou, e foi aí que me despertou essa vontade de trabalhar com sexualidade. Só que a vida acabou me levando para a área, né, para o mundo corporativo, para a área de TI. Então, somente em 2019 para 2020 que eu tive o grande insight da minha vida, que foi: tira o seu sonho do papel, porque às vezes, enfim, a vida ela é uma caixa de surpresas e a gente acaba fazendo escolhas. Eu não falo que foram escolhas erradas, mas escolhas diferentes do que o nosso coração realmente quer. Então, hoje, né, desde esse processo de 2019 para 2020, esse período em que eu passei por um processo profundo de autoconhecimento, eu resolvi tirar o meu sonho do papel e ajudar as pessoas a serem felizes na cama.
né? E também dá toda a orientação da parte da higiene e saúde. Então eu ajudo tanto homens e mulheres a apimentar suas relações. E eu falo que eu ensino as pessoas a sorrirem, porque vamos falar a verdade. Uma pessoa que dá uma beidada, sinceramente, ri muito no dia seguinte. Muito bom. Sim. E você, Dani, por que você escolheu aí, né, ser terapeuta, ajudar as mulheres a se redescobrirem também? Esse sempre foi um sonho na época de faculdade, que eu acabei não realizando como formação acadêmica, mas isso sempre esteve dentro de mim como uma forma de servir as pessoas que chegavam até mim. E eu percebi que tinha muito para contribuir através da fala. E aí, com o passar dos anos, eu sempre trabalhei com mulheres, porque eu venho da área empresarial, eu tinha uma loja de lingerie, também trabalhei com sex shop, então tinha sempre esse contato com as mulheres. Eu falo que fiz muita terapia no provador, ao longo de 23 anos, né, desempenhando essa parte de empresária. Mas em 2022, após um divórcio, eu entendi que existia uma possibilidade de trabalhar na área terapêutica com algumas ferramentas, inclusive a análise corporal foi uma delas. E aí eu dei início, então, a uma transição de carreira. Comecei a atender a parte corporativa, com mentorias, que não eram terapia, mas era terapêutico. E depois comecei a atender individualmente. E aí percebi que essa jornada que eu mesma trilhei no mundo empresarial e nos relacionamentos, e essa reconexão com o feminino que eu tenho feito na minha própria vida, é algo que as mulheres também precisam fazer se quiserem ter relacionamentos mais saudáveis. Infelizmente, hoje a gente percebe que muitos relacionamentos, eles não são em esquema de união, mas sim de competição. Sim. E aí esse problema tem se agravado e gerado, muitas vezes, vários divórcios de pessoas que se amam, mas não conseguiram achar o tom da comunicação e do diálogo. Então, esses são os pontos que eu mais trabalho dentro dos relacionamentos das pessoas que chegam até mim, especialmente as mulheres. Legal, Dani. E você, Pamela, por que você escolheu nessa profissão advogada? Já veio lá da infância você é uma advogada ou não? Quando você cresceu, o que você quis fazer? Olha, vou falar o seguinte. O mundo foi me levando a me tornar advogada. Trabalhei com um grande jurista, vim do interior para São Paulo e fui trabalhar com um grande jurista. Mas o ponto que me fez trabalhar com mulheres, olha, nada nesse mundo é por acaso, né? Tô aqui com alguém que vai ensinar-nos a dar uma bem-dada e alguém que vai nos apoiar com a questão da terapia. E foi isso que me fez querer atuar com mulheres. Porque eu tive um relacionamento que parecia ser muito bom e eu achava que eu dava uma muito boa. E aí eu percebi, falando com mulheres, que eu vivia numa situação que não era nada desses dois pontos bons. E aí mulheres chegavam até mim e eu falava assim, nossa, eu vivo exatamente como elas e eu quero resolver a vida delas sem resolver a minha. E quando eu fui resolver a minha, através de uma terapia que me mostrou como eu vivia, e hoje eu vivo muito bem com uma pessoa, e aí eu fui passar por uma questão, né, jurídica e hoje eu consigo apoiar mulheres, né, muito bem através da questão legal. Eu vi que o meu mundo jurídico deveria deixar de ser um mundo de tecnologia e corporativo e focar nas famílias e nas mulheres. Então, foi isso que me fez migrar do que eu vivia sem poder efetivamente ajudar, que era o meu princípio lá quando eu comecei, quando eu quis ser advogada, e aí me fez realmente querer o direito para apoiar, para ajudar. Então, acho que foi o meu emocional que me trouxe efetivamente pro mundo legal. Legal. Quando a gente fala, né, de pós-divórcio, como se reinventar, a gente vê muitas pessoas passando, né, dificuldades.
Da onde eu começo? Por onde eu começo, né? E aí a Dani gostaria que você falasse um pouco dessa questão do emocional, né? Quais são as práticas para alguém que acabou de ter um divórcio para estar trazendo essa questão emocional? Porque o emocional é a primeira coisa que fica abalado, né? Sim. Bom, a primeira coisa que eu sugiro é que, assim, a gente entenda que a gente vai sofrer. A gente vai estar muito vulnerável, vai doer e vai doer muitas vezes. A não ser que esse divórcio já tenha começado há muito tempo. Dentro do próprio casamento, a desconexão já existia e quando literalmente acontece a assinatura do divórcio, já existia uma desconexão grande, mas ainda assim vai doer. Porque você vai ter um luto, você vai sofrer pela perda, você vai sofrer pela... De uma certa forma, você estava acostumado com a presença dessa pessoa. Então, sim, não tem jeito. A pessoa que diz não sofro, não tem nada. Imagina, é libertador, mas ao mesmo tempo tem sim as suas dores. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que nunca teve absolutamente nada. E posso falar, inclusive, por mim. Sim. Tive. Então, algumas coisas que eu sugiro é que você possa, se você tiver uma rede de apoio, voltar-se para essa rede de apoio. É muito importante a gente ter uma base. Em não sabendo para onde ir, é muito importante ter para onde voltar. Então, muitas vezes, você ter alguém para contar ali é extremamente importante. Mas vamos supor que isso não seja possível, que você não tenha alguém com quem possa contar. Que pode ser que não seja realmente a realidade, né? Sim. A minha sugestão é que você volte-se para si, e para dentro e para cima. E olhe para Deus. Porque nesse momento, você vai ter todas as suas certezas abaladas. Então, se reconectar com o Criador é extremamente importante. Então, eu particularmente gosto muito da liberdade, que é a parte de ser terapeuta e não ter um registro sobre mim, me dizendo o que eu tenho que dizer, me deixa mais livre. Então, eu particularmente gosto e uso, né, a expressão Deus. Cada um Sim. interpreta da forma que quiser, mas é importante você ter algo além de você. Então, essa é a minha primeira sugestão. Volte-se para dentro e volte-se para cima. Reconecte-se com as suas bases. Em alguns casos, as mulheres se perderam de quem elas eram. Totalmente. E aí, ela vai precisar refazer essa jornada e descobrir quem ela é. Em outros, às vezes, ela não se perdeu. Mas ela pode redescobrir quem ela pode ser. Porque a gente não é mais a mesma pessoa de quando se casou. E muitas vezes a dificuldade dentro do relacionamento. Então, quando você começa um processo terapêutico, a pessoa fala, não, eu quero retomar o meu casamento, eu quero que ele seja como ele era antes, eu quero viver o que nós já vivemos. A primeira coisa que eu digo é, não vai dar. Não tenha essa esperança. A gente vai trabalhar para levar o seu casamento para o próximo nível. Seja com essa pessoa ou sem essa pessoa. No caso de um pós-divórcio, é sem essa Sim. pessoa. Mas não tenha a ilusão de que você vai voltar para o passado. Essa ilusão, inclusive, pode te aprisionar numa depressão. E não gere expectativas gigantescas de que vai sair, vai fazer e acontecer, porque o mundo aqui fora tá tão doente, às vezes, quanto o mundo lá dentro. Então, todos nós precisamos de apoio. Todos nós buscamos amor. Então, enquanto eu não acho esse amor fora, que eu consiga começar a trabalhar esse amor em mim mesma, com práticas de autocuidado, com práticas de aceitação de quem eu sou, entendendo as vulnerabilidades, aceitando os defeitos, dando espaço para a sombra, para que a luz apareça, porque todo mundo tem qualidades, todo mundo tem recursos, todo mundo tem talentos, mas todo mundo vai ter defeito também. E olhar para si.
e estabelecer essa reconexão com o que a pessoa considera que seja sagrado para ela, né? Seja uma religião ou a religiosidade mesmo, a espiritualidade. E cada um pratica a sua. E se não tiver, que busque, por exemplo, meditação. É uma forma de você se reconectar com um ser além, sem que isso esteja ligado a algum dogma ou alguma religião. Então, legal. É o que eu indico aí para começar. Fabi, você que trabalha, né, nessa questão da parte sexual, da sexualidade e a saúde íntima, por que quando alguém está passando, né, por uma separação, a primeira coisa que é afetada é a nossa autoestima, né? A autoestima das mulheres e como as mulheres podem se estimular e a ter mais autoestima durante esse processo de divórcio? Bom, primeiro que o processo de divórcio, ele é extremamente doloroso. Principalmente quando a relação são aquelas relações maiores, 10 anos, 20 anos, 15 anos. Porque não tem como a gente comparar uma relação, um casamento de 6 meses, que acontece, casa, separa rapidamente, 1 ano, para um que viveu 20 anos. Então, esse é um processo extremamente doloroso. Quando há o divórcio, a separação, aí existem 2 situações. Tem a situação que aquele vínculo amoroso, a parte emocional, ela já está um pouco mais branda, porque esse casal, eles foram se desvinculando ao longo da relação. Então, ela se torna, entre aspas, menos dolorosa, porque há esse processo de desligamento. Porque muitas vezes, não sei se a doutora já passou por isso, mas muitas vezes tem casal que está junto só por conveniência. Então, o amor acabou, a parte emocional, cada um já está com a sua. Eles superaram aquilo juntos, cada um resolveu cuidar da sua vida e eles estão juntos por algum processo de bens, porque é mais conveniente, ou porque a gente tem um filho, não quero que o meu filho cresça sem a família. E muitas vezes, eu já atendi casais assim, que eles queriam tratar de coisas separadas, mas muitos deles já tinham outros parceiros, mas conviviam dentro da mesma casa, porque nesse caso em específico eles não queriam ter que fazer partilha de bens e porque não queriam deixar um filho sem a representação de uma família, já que um dos cônjuges, eles não tiveram uma família sólida e o sonho era ter um filho e ter a família. Então eles acabaram tendo relações. Então teve um momento que houve o processo de divórcio, e só que foi menos dolorido porque eles já estavam com as vidas amorosas ali reconstruída com outras pessoas. Então veio uma dor um pouco menos maior, né? Um pouco menos maior, menos dolorida por conta disso, ou seja, foi uma decisão do casal e o vínculo, né, emocional, amoroso já não existia mais quando veio ao fim. Porém, no segundo caso, quando não há, quando a pessoa está no relacionamento há muitos anos e, enfim, muitas vezes quando alguém não quer mais, esse vínculo é o pior, porque você está com a pessoa há 20 anos, você acha que está tudo bem, e aquela pessoa fala, não te quero mais. Então aí, essa pessoa ela não está preparada emocionalmente para passar por aquilo. Então, o que acontece? A gente fala que entra na fase do luto. Por quê? Porque a dor é a dor da perda e a dor do fracasso. E o que acontece? Quando essa pessoa ela entra nesse estado, ela desenvolve, né? Ela acaba surgindo ali, eu falo que é um turbilhões de emoções. E esse turbilhões de emoções são culpa, emoções, né, tóxicas. Acho que as pessoas se culpam muito quando acabam um relacionamento, né? Exatamente. Existe todo o processo da culpa. Então, a primeira coisa que acontece, ela tem que o quê? Ela tem que se permitir vivenciar aquele luto. E o luto, ele tem fases. Então, normalmente, quando alguém chega pra você e fala, não quero mais. Aí a pessoa, poxa, não aceito. Então ela tem uma fase de negação. Não é possível. Não é possível, ela nega. Ou existe 2 formas de negar. Não, imagina, não é possível que ele me deixou. Ela fica sem querer aceitar
aquela separação. Ou fala assim, nossa, não, tô feliz, foi um livramento. Mas por dentro essa pessoa está totalmente acabada, porque ela não quer admitir que, né, que infelizmente ela fracassou naquele relacionamento. Então ela tem esse processo de negação. Depois ela entra no processo da raiva, porque qual que é o primeiro impacto? Ah, separei, acabou, vou embora. Aí essa pessoa ou ela nega, ou ela, né, tá sofrendo, ela não quer aceitar. Quando ela aceita, ela começa a desenvolver sentimentos altamente tóxicos contra o cônjuge. Porque daí ela cai em si e fala, opa, é divórcio? Vou procurar um advogado? Vou saber dos meus bens? Sim. Aí o que acontece? A comunicação entre esse casal, ele não acontece. Como não acontece, começa o quê? Eu odeio meu ex, ele é isso, ele é aquilo, eu tenho raiva dele. E esses sentimentos não é um sentimento bom. Aí o próximo estágio, a pessoa fica na fase da humilhação, que a gente chama normalmente de negociação. Porque às vezes a pessoa, isso não é uma ordem, tá? Essas fases podem ser vivenciadas em ordens separadas. Essa pessoa, ela quer o quê? Ela quer voltar muitas vezes. Ela, poxa, eu quero tentar resgatar o meu casamento. Então ela quer fazer de tudo para voltar. E por que ela negocia e como ela tá com vários sentimentos tóxicos, o que acontece? Ela vai fazer promessas que ela não vai cumprir. Eu vou mudar. Nossa, eu juro que... Nossa, eu fazia isso, eu juro que eu não vou fazer mais. Só que ela não está em sã consciência. Sim. Então, o que acontece? Ela vai fazer o que ela não consegue. Só que o outro vai falar, não, eu não quero você. E ela entra no estágio de o quê? De humilhação. Até que ela começa a assimilar que não, acabou de verdade, e vem a fase da acomodação, que é o momento que ela vai se abrir para a vida, procurar um terapeuta, procurar alguém e falar, não, eu entendi. Mas por que, Fabi, que você está me falando tudo isso? Que é justamente cai na parte sexual, gente. Por quê? A partir do momento que eu falo não, ou seja, a pessoa escolhe, não quero mais você, a dor é tão grande que, como eu disse, vão se desenvolver sentimentos tóxicos. Com raiva. Aquela pessoa, muitas vezes, ela já é uma pessoa que tem ali dentro do seu subconsciente alguma tendência para ser deprimida. Então, nesses momentos de alta dor, ela pode desenvolver uma depressão, quadros de ansiedade, quadros, enfim, de várias patologias que vão prejudicar ela e o corpo dela. Então, uma pessoa deprimida, chorosa, triste, vai ter libido para fazer o amor, gente? Não vai. Não vai. Então, aquela pessoa, naquele momento, ela fica tão, entre aspas não, ela fica totalmente focada na dor, que a única coisa que ela consegue enxergar, dependendo da relação, é, eu preciso recuperar, eu não vou aceitar. Ela fica em prol, eu chamo isso de um looping, que ela fica circulando dentro dessas fases que eu acabei de citar, sofrendo e querendo recuperar. Ela não consegue enxergar mais nada ao redor. Então isso prejudica totalmente a vida sexual, principalmente para as mulheres, né? E eu falo assim porque esses casos se tornam mais graves quando tem muitos anos de casado. E a gente sabe que tem muitas mulheres que se casaram com um único homem na vida, se relacionaram com um único homem na vida. Então, para ela, é muito difícil, rapidamente, ela se relacionar com outro. Ai, Fabi, mas eu conheço pessoas que acabou hoje e no outro dia já estava com alguém. Sim, porque muitas vezes essa pessoa se casou várias vezes, essa pessoa teve mais experiências. Então, para algumas pessoas não é uma regra. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras não. E só para vocês terem ideia, esse processo de luto já é comprovado, não me recordo de números agora, é comprovado que nós, seres humanos, levamos em torno de até 3 anos para se recuperar disso. Porém, dependendo da relação, de todo o contexto que essa pessoa vive, pode durar muitos anos. Eu conheci pessoas que já estavam há 20 anos sofrendo porque ela não saía de uma dessas fases. Ela tinha esperança que um dia aquele homem que ela amou ia voltar para ela. E ela ficou naquela fase da humilhação a vida inteira. E tem pessoas que conseguem, em 6 meses eu consegui dar a volta por cima. Então depende do contexto de cada relação. E isso prejudica totalmente. Então, quanto mais rápido a pessoa voltar, mais rápido ela vai se recuperar, mais rápido ela vai transar. Ela vai conhecer outra pessoa, ela vai se permitir. Aí entra em outras questões que eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ver. Legal, Fabi. Pamela, e com você a questão legais, né? A gente vê que durante o divórcio tem muitos desafios. E o pós-divórcio, você como advogada, o que você pode estar falando sobre isso? Sobre esses desafios que as pessoas enfrentam durante e o pós?
Existem os desafios judiciais. Um ponto aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente tem uma justiça lenta. Isso é um grande problema, porque considerando as etapas que você tá na ânsia de resolver, ou pelo amor de Deus de quero começar de novo, quem já começa um novo relacionamento, muitas vezes já quer se casar ou quer viver livre, o novo relacionamento não quer que tenha contato, então você acaba tendo problemas e a justiça tá ali. Se tem filho, demora mais ainda, porque o Ministério Público vai participar do processo. Se tem bens, a demora também acontece. Então, isso acaba impactando emocionalmente. Então, isso é um grande desafio. Se a gente está falando de mulheres que dependiam financeiramente do marido, são muitas vezes motivos de que o divórcio não acontece. Então, isso também é um grande problema, porque acabam ficando no relacionamento por conta do dinheiro, não mais por conta do amor. Isso traz grandes números de violência, porque mulheres ficam ali, maridos que, por qualquer motivo, acabam descontando na mulher aquela raiva. Então, isso é um grande desafio também. Quando a gente vai falar da questão do desamor, né? Como que você continua convivendo. Então, a gente tem esse grande desafio no antes do divórcio, né? No pós-divórcio, a gente tem a questão dos filhos, que eu vejo que é o maior problema. Na guarda, né, na questão da pensão. Então, muitas vezes a gente fala assim, olha, tá bom, vamos fazer o divórcio, vamos fazer aí a guarda, a visitação. Que, no fundo, isso é um papel. Então, se o pai atrasa a pensão, o que você faz com o papel? Ele continua sendo só um papel. Então, você tem que esperar prazos, você tem que esperar etapas para que você possa cobrar. Para que você possa cobrar uma pensão atrasada, você tem que aguardar um prazo de pelo menos 3 meses. A escola do filho venceu, no outro dia já tem juros. Você não vai chegar na escola e mostrar, olha, não, mas eu tenho pensão, eu só posso cobrar daqui 3 meses. Como vai acontecer isso? Né? Então, o juros está correndo. A vergonha que você passa na porta da escola tá lá. O pai não foi buscar no final de semana que era o dele. Como é que você faz? Você deixa a criança na porta da casa do pai e vai embora? Não tem jeito. Dá vontade, né? Dá vontade. Mas é o seu filho que vai passar aquela vergonha. Então, é muito complicado, né? Acho que quem sofre muito nessa questão, né, Pamela, são as crianças, né? Quantas mães me ligam? Pamela, ele não veio buscar. Então, assim, por isso que eu falo que é um sentimento, e óbvio, eu como mãe, né? Quero resolver, mas a justiça não resolve. Então, é muito desafios que nós mulheres enfrentamos pós-divórcio. E isso, no final das contas, a lei não nos ajuda, infelizmente, né? A gente fala muito da guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? É uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe? Não tem filho que aguente uma jornada assim. E dá pra gente conciliar? Os pais vão morar um perto do outro? Como que é? Então, assim, a gente consegue organizar uma rotina ideal para todo mundo ser feliz? Então, são pontos que são muitos desafios legais, porque não é só o que está no papel, é o que realmente dá para se enquadrar na rotina. Como a gente vai ser feliz, como a gente vai continuar novos casamentos, novos relacionamentos, sendo saudável para todo mundo, para conviver todo mundo bem, né? Conseguir seguir sua vida sem ter problemas, sem estar emocionalmente abalado. Porque como é que você convive com o seu ex, com o seu filho, a nova esposa, a nova namorada, o novo namorado? Sim. É difícil. Né? Então, são realmente desafios que, no final das contas, eu falo sempre assim, né? São desafios jurídicos, mas são muito mais desafios psicológicos. Acho que o pior é o psicológico, né? Eu acho assim, quando você tem uma separação, tem um divórcio e você não tem filhos, é difícil? É
É doloroso? Não tô falando que não é. É muito doloroso, né? Mas quando você envolve filhos, eu acho que o psicológico, né, da mãe, se não tem um pai ali presente, porque eu já tenho amigas, né, que eu vejo o sofrimento, conhecidos, mas a criança, porque às vezes a briga é entre os pais e as crianças que pagam o pato, eu falo, né? E quantas crianças estão crescendo aí com ansiedade, crianças que já vêm crescendo com depressão, mulheres entrando em depressão pós um divórcio, porque se culpa, aí não consegue ter um outro relacionamento, porque pensa que vou ter outro relacionamento para me separar. Exato. Né? Por isso que eu falo assim, a escolha da advogada é um papel muito importante. Sim. Porque a etapa jurídica, o nosso procedimento operacional, todo advogado aprende isso na faculdade. Mas o seu apoio emocional, de estar preparada, de saber ouvir, de saber orientar, de saber entender, isso é muito importante. Então, o papel da confiança, o papel de estar aqui entre mulheres aprendendo, entendendo que realmente é a base, né? Eu acho que é o caminho. Sim. Me permita uma contribuição. Por exemplo, é extremamente importante o papel da advogada nesse processo de separação, especialmente, vamos supor, se essa mulher não está com um acompanhamento psicológico e não tem uma rede de apoio, porque muitas vezes ela quer se ver livre rápido daquela situação, e ela que tem às vezes um emocional, ou é uma mulher que é mais emocional no seu comportamento, na sua forma de agir, ela vai acabar aceitando acordos péssimos, Absurdos. horrorosos. E aí você pergunta, ser humano, você não tinha uma advogada para te orientar? Porque a advogada é a parte racional dessa Sim. coisa, é para isso que você tem uma advogada, para trazer você para a realidade e ela te colocar ali, né, em pé do que está acontecendo, do que é a realidade da situação, Exato, né, do mundo não. jurídico. Exato. Então, é realmente, para quem está assistindo, muito importante que ela se cerque de uma boa advogada ou um advogado, para que ela faça um acordo de pensão que seja, no mínimo, decente. E a palavra foi a mesma, né? Decente. Porque muitas mulheres saem de um acordo de pensão e aí a hora que ela vai fazer a conta de padeiro, que nem precisa ser uma conta elaborada, não fecha o condição. orçamento. Não tem condição. E aí ela percebe que ela vai precisar, às vezes, ter mais 1, 2 empregos. Essa criança vai acabar ficando à mercê de ser cuidada por uma rede de apoio ou por pessoas, às vezes, que ela conhece. Nesse momento, essa criança entra num estado de ficar totalmente desprotegida. E aí, essa mulher tá sobrecarregada. Agora ela tá com o psicológico abalado. Agora ela não teve uma boa assessoria jurídica. Ela também não tem dinheiro. E aí... Fica se humilhando pra ele, que tá sempre pedindo alguma coisa, né? Ou ela não vai se humilhar, mas ela vai entrar no modo guerreira. E aí depois ela se fecha e acha que qualquer outro relacionamento na face da terra sempre vai ser desse jeito. Quando não é. Então, realmente, a escolha da advogada é extremamente importante nesse momento para fazer bons acordos. Eu acho não, tenho certeza, né? Eu acho que essa parte da advogada, de você também ter um apoio ali psicológico, é importantíssimo, né? Então, também de ter o profissional certo. Porque às vezes se você cai em algum profissional, aí às vezes você fica até pior, né? Ô, Fabi, como que fica essa questão dos tabus, né? Que as mulheres enfrentam aí após um divórcio em questão da sexualidade? Porque às vezes fala assim, a mulher separou, não pode ter outro relacionamento, né? Não pode ter outro parceiro, não pode trabalhar essa parte da sexualidade. Porque a sexualidade, ela é a autoestima também da mulher, né? Com é certeza. o cuidado, é a saúde íntima e às vezes a mulher esquece dessa parte.
Exatamente. Tabus tem vários. Mas, normalmente, quando acaba o relacionamento, principalmente naqueles casamentos que duram a vida inteira, que ela se relacionou com um único homem, que nem eu falei, elas se sentem primeiro naquele sentimento de fracasso. Ela passa por esse processo, quando ela vai se relacionar novamente, uma das grandes coisas, o que eu vou fazer com esse homem? Será que eu vou ter coragem de tirar a minha roupa diante desse novo namorado, desse novo pretendente? Porque a vida inteira ela se relacionou com um único homem, ou com poucos homens, teve poucas experiências, então começa todo esse processo. Aí vem a parte da vergonha também, exatamente. Né? Vou me entregar novamente. E assim, além de como é que eu vou tirar a roupa, ela já tá machucada do processo, ela passou por um processo. Então essa mulher, ela tá o quê? Ela está se resgatando. E a gente sabe que tem mulheres que procuram ajuda e tem mulheres que não procuram. Então, aquelas que não procuram normalmente, elas ficam o quê? Com aparência, né? Não fica com aparência muito boa, porque daí ela dá uma de mulher guerreira para tentar cuidar de tudo, tentar, não, eu vou me virar, eu vou cuidar do meu filho, né? Etc. E ela acaba o quê? Descuidando dela. Se ela descuida dela, quando ela se olha no espelho, ela, poxa, meu corpo não tá legal, então ela começa a ter problemas de autoimagem. Né? Por isso que a grande vergonha de tirar a roupa na frente do outro. Aí vem outras questões mais íntimas. Poxa, será que eu vou fazer um sexo oral? Eu não sei. Será que eu sou obrigada a fazer tal coisa? Hoje em dia o mundo mudou. Eu vejo um monte de coisa na internet. Como é que eu vou me relacionar intimamente com um homem, sendo que, olha só o que eu tô vendo aqui na internet. Sim. Ou seja, a internet impõe muitos padrões. E essa mulher, ela acaba ficando insegura com relação a isso. Então, muitas se fecham. E muitas falam assim. Elas colocam aquela crença básica. Ela fala, mas eu nem preciso de sexo. Eu nem sinto falta de sexo. Muitas falam isso. Por quê? Porque, mas você está se relacionando com alguém? Você não sente vontade? Não estou nem me relacionando. Tudo. Eu prefiro assim. Por quê? Porque isso é uma desculpa que ela inventa para ela não poder preencher, né, esse lugar, né, de ou seja, eu quero ser feliz de novo, eu quero recomeçar, então medo do julgamento, né, das outras pessoas, então, principalmente mulher, quando sai de um relacionamento, exato. Né? Então tem muitos tabus relacionados a isso, então tabus com a autoimagem, com o corpo dela, será que eu sei fazer as coisas sexuais, será que eu sei transar, será que eu vou ser boa de cama, né? Será que esse homem vai gostar de mim, e agora, nossa, eu só beijei o mesmo cara, será que eu vou saber beijar de novo, será que eu sei flertar, o que eu vou fazer, né? Aonde eu vou procurar um novo pretendente? Então tudo isso faz parte da sexualidade, né? Porque tudo começa quando você está em busca de alguém, a atração, né? E assim sucessivamente. Legal, essa parte é muito boa, né? A mulher às vezes tem vergonha de procurar um profissional dessa área, né? De sexualidade, da saúde íntima, para também se entender, né? Ô Dani, o que você pode estar falando sobre como quem passa por isso, né, esse pós-divórcio, tá tirando as incertezas, os medos, porque às vezes vem de uma relação conturbada e fala, eu não quero um outro relacionamento, eu não quero uma outra pessoa, ou tem medo, né, o medo do novo, principalmente às vezes as mulheres que dependiam, às vezes emocionalmente do parceiro e também financeiramente. Sim. Então, aqui, por exemplo, né, eu volto de novo para uma premissa que é extremamente importante. Quando a gente coloca, por exemplo, Deus ou a imagem que a pessoa tenha acima de tudo, ela em segundo lugar e o parceiro em terceiro lugar, no sentido de, independente dela estar sozinha ou estar dentro de um relacionamento, essa é a primeira coisa que ela precisa fazer para se proteger. Se proteger no sentido de, independente de eu estar ou não com alguém, eu vou estar bem emocionalmente. Então, para quem está nos assistindo, saiba que é extremamente importante que você tenha algo acima de você. Porque essa insegurança, essa incerteza, ela vem porque nós acreditamos que é tudo com a gente. Quando, na verdade, não é.
Então, eu particularmente gosto muito. Eu tenho muitas clientes e muitas seguidoras que, inclusive, me seguem porque fala, você coloca muito essa questão, né, de Deus. E não é na questão religiosa, é na questão que, inclusive, uma premissa básica, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você tem essa linha, dificilmente você fica por muito tempo nesse looping, porque você entende, não é sobre o outro, é sobre você. Sim. E aí você também tem condições de voltar-se para si e olhar. Relacionamento é chave e fechadura. Se você tem uma lista gigantesca de defeitos do seu parceiro para me trazer, saiba que possivelmente a grande parte dessa lista você tem também. Só que você enxergava tão bem nele porque você não olhava que tinha. Sim. Entende? E aqui é outra premissa básica. É muito mais fácil enxergar um cisco no olho do coleguinha do que uma trave dentro do nosso próprio olho, mesmo olhando para o espelho. Entende? Então, como nos relacionarmos interpessoas, assim, tá escrito há mais de 2000 anos. Só que a gente não deu conta de entender daquela forma. Então, com o passar do tempo, a gente vai evoluindo no conhecimento. Sim. Então, tem psicologia, tem psicanálise, tem a parte terapêutica, tem coaching. E aí, você vai reformulando o conteúdo para que ele possa acessar mais pessoas. Então, é extremamente importante a gente entender. Naquele relacionamento, eu tenho responsabilidade. Eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade. Não adianta, o cara foi um crápula, o cara batia, o cara era violento, o cara era péssimo, ok. Mas você se colocou na situação de vítima. Sim. Então, nesse momento, a primeira coisa que eu faço é, eu entendi, tudo bem, eu tô aqui nessa situação, a menos que eu esteja sob cárcere privado, eu estou literalmente presa neste relacionamento. Aí, no caso, eu teria sido sequestrada. Entende? Mudou. Então, assim, o que me prende nesse relacionamento? Eu mesma. Eu fui lá, peguei a algema, coloquei no outro e peguei a chave e guardei no meu bolso. E estou aqui presa. É por isso que é tão difícil, às vezes, as pessoas se desligarem. Elas não entendem. A chave está no bolso dela. E ela fica todo momento pedindo pro outro. Me liberta, me deixa em paz. E não sei o quê. Quando, na verdade, é ela. Sim. Então, é a primeira coisa. Entenda. A gente precisa olhar para si. Por isso que o processo de terapia é tão importante. Porque a gente vai começar a entender que, nossa, aquele meu ex, ele era tóxico. Tudo bem, então eu tô na posição de vítima. Sim. Aquele meu ex tinha tal defeito. De repente você olha assim, nossa, esse aqui eu tenho também. Então, aí você começa a dar o direito do outro ser um ser humano, do outro ter defeitos. Aí você também começa a entender, se eu passei 10 anos, 20 anos com essa pessoa, ele também tem que ter qualidades. Sim. Não adianta você vir só com uma lista de defeitos. Porque se senão ele... você não tava com ele todo esse tempo, né? Ou senão você estava na mesma postura dele. Totalmente desinteressada nesse relacionamento. A desconexão aconteceu porque você também não estava lá. Você só tá reclamando porque é mais fácil a gente olhar para o outro. Então, é extremamente importante entender. Sim. Nós somos responsáveis. E quando eu entendo, eu sou responsável, aí eu percebo que, bom, se eu sou responsável, se a chave tá no meu bolso, eu também posso me libertar. Eu posso sair. E nesse momento é onde eu começo a entender e ganhar liberdade. E também paro de acusar o outro. E aí começo a olhar pra mim e falo, legal, então agora eu entendi. Meu papel, normalmente minha postura é entrar numa postura de ser controladora. Então, não é o outro que reclama, sou eu que sou controladora. Como eu posso mudar a minha postura de ser uma mulher controladora? Aí eu consigo mudar. E aí a chave começa a virar.
E eu saio dessa depressão, eu saio desse processo de ansiedade e começo a me reconectar com o presente, com o que está acontecendo, com as novas possibilidades. E aí, de novo, Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Entende? Então, assim, é maravilhoso quando a gente tem em que se apoiar que seja além da gente. Porque nós somos falhos, nós temos defeitos. Eu, você, todo mundo. Só que quando eu entendo que existe algo além que eu possa me apoiar, eu faço a minha parte e Deus faz o resto. E acontece. É fantástico. Sim. E acontece. Ô Pamela, e pra você, assim, como que você pode passar para quem tá nos assistindo, né, que tá passando por essa questão de divórcio, de separação, o apoio de uma equipe jurídica bem legal que possa estar te apoiando aí, igual como a Dani falou, né, a importância de um advogado. Aí às vezes a pessoa vai falar assim, Nath, mas eu tenho dinheiro pro advogado, mas não tenho pro psicólogo, então eu tenho que fazer uma escolha, né? Olha, primeiro ponto, assim, hoje o Google tá aí. Sim. Né? Nós temos a defensoria, que é uma etapa que o Estado dá. Óbvio que o papel não é como ter um advogado particular. Então, isso, infelizmente, é um trabalho que tem, mas não entrega a mesma coisa. Um outro ponto muito importante que tem que ser levado em conta. O que acontece com a amiguinha não necessariamente é o que acontece com você. Então, não ficar muito ouvindo, minha amiga falou o que aconteceu com ela, eu vou fazer também comigo. Tem muito tabu nisso, né? Sabe? Que então, tipo, eu vou escutar o que o outro tá falando e daí eu vou fazer igual porque é o mesmo processo. Não é. O seu caso é o seu caso. Então, assim, é muito importante explicar para quem possa te ouvir, o corpo jurídico que possa te ouvir. Por isso que tem que ser alguém realmente da sua confiança, porque é muito peculiar, é muito alguém que saiba ouvir. Então, o que eu aconselho de verdade? Negocia, parcele, sabe? Deixa aquela unha que você faz no final de semana, sabe? Sim. Os cílios que você coloca. Vale muito a pena, porque faz diferença. E é tão mágico saber que do outro lado você consegue, e de verdade, é uma satisfação tão pessoal. Você olha, fica até arrepiada. Tão pessoal, você conseguir olhar o seu processo e falar assim, eu saí do outro lado, eu quis esse casamento e em algum momento esse casamento não fez mais sentido pra mim e agora eu quero sair desse casamento e eu vou sair desse casamento. E ele vai ser uma etapa da minha vida. E tá tudo bem. É uma etapa, é um capítulo que dói. Eu falo, ninguém casa pra descasar. Não é isso. Nós brasileiros temos um péssimo hábito de não falar de dinheiro. Isso é péssimo. Se nós fôssemos mais práticos e chegasse e falasse assim, olha, vamos casar, o que é meu, o que é seu. Você trabalha, então você guarda o seu dinheiro. Se você ganhar na Mega Sena, é seu. Se eu comprar um Porsche, é meu. Tá combinado? Se um dia a gente for separar, cada um fica com o seu. Ia ser tão mais fácil. E a gente vai continuar se amando. A gente vai fazer um amor bem gostoso. E tá tudo bem. Mas não. O que é seu é meu, é tudo nosso. E na hora que eu separar, como é que essa... Aí aquela começa a briga, né? Se a gente fizesse antes... Mas aí a gente acha que se a gente não... na hora da separação, se a gente for falar no começo, a gente vai estar brigando. Ou a gente já tá pensando em se separar. Você já tá falando de separação. E não é isso. Porque se a gente tivesse educação financeira, a gente já teria. Infelizmente não é. Então, eu falo sempre na minha consulta, quando eu tô finalizando, eu falo, olha, você casou pra não se separar. Mas infelizmente aconteceu. Existe vida pós-divórcio. Então se dedique para o seu processo. Sei que muitas vezes a gente, é difícil pro orçamento, mas separa essa etapa para que vai doer emocionalmente, vai doer no bolso, né? Mas
vai valer a pena. Então, Ô, Pamela, você faz muito divórcio? eu faço. O que mais preocupa as pessoas é o psicológico ou é o financeiro? No seu ponto de vista, assim, qual é a maior briga? Porque às vezes falam, nossa, eu quero divorciar, eu quero tirar tudo da pessoa, mas você, pelo seu ponto de vista, tá? O que você vê? As pessoas, elas se preocupam mais com o dinheiro ou com o outro, ou o psicológico? Eu acho que são 2 momentos, infelizmente. Sim. No primeiro momento, o emocional e o segundo momento, o financeiro. E acho que tudo depende da causa, sabe? Então, assim, depende da bunda e depende do pé. Quem entrou, quem saiu. Bunda e quem entrou com o pé. Eu acho que vai mais nesse sentido do que efetivamente do dinheiro ou do psicológico. Quem mais pede divórcio, as mulheres ou os homens? Eu diria o seguinte: homem quando pede não tem choro. Homem é decidido. Homem quando ele quer, acabou. E não tem choro. Mulher fica assim, ai, doutora, eu quero me separar. Aí se ele der uma... ela volta atrás. Homem, quando ele vai falar... eu brinco que minha vida seria muito mais fácil, eu seria muito mais rica se eu atendesse homem. Olha só. Porque quando chega, ele já fecha. Já fecha. Mulher, às vezes eu faço uma proposta hoje e vai fechar daqui uns 3, 4 meses. Porque ela fica pensando, decidindo. Então, é diferente o prazo para mulher. Mulher é mais indecisa. Legal. Antes da gente encerrar aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes. A Bia, da Clínica Esplendor e Oficial de Alphaville. A Kellen Souza Boutique. E também quero agradecer aqui a Keline e a doutora Aline, da Clínica ABA, Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos.
E antes da gente encerrar, eu quero pedir para Fabi, deixa aí o seu Instagram, né, o pessoal onde eles te encontram, e deixa uma dica, né, para as mulheres ou homens que estão passando aí por essa questão de divórcio, que você como especialista, né, em sexualidade, saúde íntima, pode estar falando para o pessoal de casa. Bom, meu Instagram é Fabi Ruff, R-U-F-F, e a dica que eu dou é que a vida não acabou. Procure ajuda, ter uma rede de apoio, procurar um bom advogado e, por favor, não use o advogado do ex, não use um advogado que não seja especialista na área de divórcio. Procure um bom terapeuta, um bom sexólogo, se você não tenha medo nem vergonha. Converse com pessoas que você confia, né, que não vão te criticar, que vão saber te ouvir, porque esse momento é importante você falar. Mas por que tudo isso? Porque com um bom advogado você vai se sentir muito mais segura, porque a mulher, para ela sentir um prazer, ela tem que se sentir segura. Exatamente. A segurança que aquele homem não vai mais dar para ela. Né? Aquele homem, ela precisa se sentir segura e ela precisa se cercar de pessoas amigas que possam apoiar ela nesse momento. Então, procure profissionais que possam ajudá-la a sair desse estágio, porque é possível sim, basta querer sair e entender, aceitar que talvez, né, aquela pessoa realmente ela entrou na sua vida para fazer parte da sua trajetória, mas o seu grande amor já está, né, à sua espera. Então sim, é possível recomeçar. Legal, Fabi. Dani, deixa aí seu Instagram pro pessoal e também quero que você deixe uma dica para quem tá passando, né, por essa questão de pós-divórcio. Sim. Bom, para me acompanhar é no Instagram, Daniele A. Silva, um L só e no final. E para quem pode fazer terapia, entenda que é um investimento. É o que a gente mais ouve depois que a pessoa começa. Se todo mundo pudesse fazer terapia, seria maravilhoso. Sim. Eu falo, inclusive, por mim, porque já fiz várias terapias em diversos momentos da vida. E foi assim que eu consegui lidar com os altos e baixos. Porque todos nós vamos passar por altos e baixos. E uma separação é um baixo muito baixo, que vai trazer, assim, desafios gigantescos. Especialmente se a gente estiver falando de mulheres que têm filhos nessa relação. Entender que, né, esse apoio jurídico é extremamente importante e que ela precisa se resguardar financeiramente também é de extrema importância. Então, minha sugestão, se eu tivesse que falar até de uma tríade aí do que ela pode fazer, seria: procure uma boa advogada, resolva o processo, saia com um bom acordo financeiro, especialmente se ela tinha problemas que ela era dependente financeira. Sim. Depois, comece um processo terapêutico para se conhecer, entender onde ela errou, o que ela pode fazer de diferente para entrar num novo relacionamento sendo completamente diferente, porque ela é diferente agora. E depois, se ela ainda tiver problemas na área sexual, que ela procure uma especialista na área para que ela entenda que muitas vezes esse divórcio aconteceu por bloqueios que ela tenha na área sexual. Sim. Por conta do que a gente tem, né, de várias represálias, de vários tabus na área sexual. Também, né? Crenças, exatamente. Então, perceba como dá para fazer uma tríade aqui, onde se essa mulher puder, que ela invista, porque ela vai acelerar muito mais os resultados e não vai parecer o exemplo que a gente deu da mulher que fica 20 anos recorrente. Quando ela conta, parece que foi ontem que ela se separou e você pergunta, foi ontem? Não, faz 20 anos. Aí você fala, meu Deus, né? Sua vida parou e, infelizmente, você não percebeu que o mundo girou e você não seguiu. Legal, Dani. Pamela, deixa aí, né, como advogada. Gente, ela tem uma cara de brava, não tem? Acho que todo advogado tem cara de brava, né? Pamela, né? Acho que todo advogado tem uma carinha assim de brava. Eu sou. Ô, Pamela, deixa aí, né, o seu Instagram, onde o pessoal te localiza e também uma mensagem para quem tá passando por essa questão de
divórcio, pós-divórcio. Não, com essas dicas maravilhosas, eu fiquei, né? Mas complementando, vou deixar meu Instagram no final. Complementando, acreditem no amor. Porque ele está aí, amem. Existem tantas pessoas no mundo, tantas pessoas diferentes. Para que a gente vai ficar sofrendo pela mesma pessoa? Vamos ser felizes, gente, eu vou falar. Eu comecei de novo, eu achei um homem maravilhoso na minha vida, então existe. Não parem de tentar, vão ser felizes, vão fazer amor gostoso, né? Vai fazer a terapia para ser feliz, então existe. E se não der certo, procura advogada, separa de novo, não tem problema, e depois comece, vai, que dá tudo certo, não tem problema, tá bom? Então vamos seguir. Acho que aqui foi um bate-papo, um encontro, né? Que faz um triângulo tão bacana. Então tá tudo aí pra gente ser feliz. Desejo felicidade pra todo mundo. Me sigam, Pamela Bueno, advogada. Obrigada. Legal, meninas. Quero agradecer, né, aqui a participação de todas nessa roda, nesse bate-papo legal, tá bom? E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu o nosso conteúdo, curta, comenta aí o que vocês acharam desse podcast, encaminha para quem precisa estar ouvindo esse podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e eu te espero no próximo Natcast.